Fala, querido amigo, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Aqui é Carlos Júnior. Iniciamos então mais uma semana de estudos da lição da Escola Sabatina. Espero que você esteja bem, espero que você esteja crescendo também cada vez mais de forma espiritual ao estudar a Bíblia e ao estudar também a lição da Escola Sabatina. Chegamos então na lição número 4, temos o tema da semana, o custo do descanso. E o verso de memorizar, Salmos 51:10, que diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Esse versículo aqui é sinceridade pura, é misericórdia pura, é a oração de Davi para com Deus. Nessa semana, iremos falar um pouco desse custo do descanso da vida de Davi. Davi, aquele jovenzinho, pastor de ovelha, que derrotou o gigante Golias. Só que nessa semana, a lição não vai focar nos pontos altos de Davi, nas suas conquistas, mas vai focar no momento mais trágico da sua vida, mas também no momento em que Deus atuou com misericórdia na vida desse homem. Iremos examinar a vida do homem Davi, que é o homem segundo o coração de Deus, e como esse servo do Senhor descobriu o custo do descanso espiritual. Espero que você nos acompanhe durante toda essa semana, que o Espírito Santo de Deus te abençoe, te guarde e te fortaleça. Nos ajuda então curtindo esse vídeo, comentando e também se inscrevendo em nosso canal. Um forte abraço para você, fica com Deus e até mais. Neste domingo, dia 18 de julho, temos o tema Cansado e Exausto. Você vai estudar toda a mensagem do dia de hoje em 2 Samuel, no capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 27. Você vai conhecer toda a história de Davi, os seus erros, o ato de adultério e até o mandado de morte do seu servo Urias. Davi estava no seu palácio quando era momento dele estar em guerra, lutando para defender o seu povo. E aí aconteceu as tentações. A Bíblia diz que Davi, ao olhar pela janela, viu uma mulher tomando banho, se interessou por ela, achou ela bonita, mandou pesquisar e disse: quem é essa mulher? E aí informaram para Davi: essa mulher, ela é esposa de Urias, um dos teus soldados. E mesmo assim, sabendo que aquela mulher tinha dono, ele mandou chamar aquela mulher, teve relações sexuais com aquela mulher, e ao amanhecer o dia, aquela mulher foi embora para sua casa. Davi cometeu um adultério. Pela lei de Deus, Davi estava pecando. Porém, pela lei dos homens, era muito normal que os reis tivessem mais de uma mulher, se deitassem com mais de uma mulher. Várias esposas o rei possuía. Porém, eu quero dar um alerta para você. Não é porque todo mundo faz que é certo. Aquele ditado que diz que a voz do povo é a voz de Deus, isso é pura mentira. Nem sempre aquilo que a maioria faz está correta. Deus precisa de pessoas que sejam fiéis para com Ele, que respeitem a sua lei. E isso que Davi fez não era de acordo com a vontade de Deus. Deus reprovou a atitude de Davi. Tempos depois, Davi soube que o ato sexual ocasionou em uma gravidez, e aí Davi ficou desesperado. Todo o reino saberia que ele havia engravidado Batseba, a mulher do seu soldado. E aí o que é que ele faz? Para ele encobrir o seu erro, ele tenta armar uma cilada contra o próprio Urias. Manda trazer Urias da guerra para que Urias volte para sua casa, tenha relação com a sua esposa e depois volte para a guerra novamente. Todo mundo ia saber que de fato aquele filho, aquela barriga que ia surgir na esposa Batseba, seria do seu próprio esposo Urias. Esse era o plano inicial de Davi. Plano esse para tentar acobertar o seu erro e o seu pecado. Mas um ponto interessante, quando nós falhamos contra o Senhor, ao invés de reconhecermos que estamos falhos, que estamos pecando, que estamos sendo errantes no caminho de Deus, nós queremos arrumar motivos e meios para cobrir o nosso pecado. É aí que mora o perigo. Mais uma vez, Davi falha em sua atitude. Para a surpresa dele e de todos nós, Urias era um soldado fiel, não só para o Joabe, que estava liderando aquela guerra, mas para com Davi, que era o seu rei, e também para com Deus. Urias não desceu para sua casa. Urias ficou no pé da porta do rei Davi.
Disse que não era digno de estar dormindo com a sua esposa ou no seu conforto da sua casa enquanto seus amigos estavam lutando em guerra. Davi percebeu que esse plano não deu certo e aí planejou outro plano mais astucioso. E esse plano iria acabar com a vida do seu soldado Urias. Davi fala com Joabe, que liderava aquela guerra, para colocar Urias de frente para a guerra, para que ele pudesse ter contato com os adversários mais fortes e ali ele viesse a morrer. E foi isso que aconteceu. Para tentar cobrir o seu pecado e o seu erro, um inocente acabou morrendo. Davi não matou diretamente, mas colocou Urias em situações difíceis para ocasionar a sua morte. Queridos, o pecado destrói a vida do ser humano. Ele coloca orgulho, ele coloca medo, ele coloca sentimento de culpa. Temos que ter cuidado com isso. Davi se encontrava num local, na sua casa, onde ele deveria estar em outra atividade. A gente tem que ter cuidado onde nós andamos, temos que ter cuidado quais sites a gente acessa, temos que ter cuidado o que nós estamos vendo, ouvindo, conversando, porque é aí que mora o perigo. O inimigo vai procurar uma brecha para colocar a tentação em nossas vidas e assim a gente cometer pecado. E pecado traz outros pecados maiores, que deixa o homem na miséria e longe de Deus. Deus vai ter misericórdia da gente. Amanhã a gente vai voltar aqui estudando mais um pouco sobre esse tema tão importante que a lição da Escola Sabatina nos traz nessa semana. Que Deus te abençoe. Maranata, o Senhor logo vem e nós o veremos. Graças e paz, amigos. Chegamos então na segunda-feira, dia 19 de julho, para darmos continuidade ao estudo da lição da Escola Sabatina. Estamos estudando sobre a vida de Davi. E hoje o tema fala sobre despertando a consciência. Até o prezado momento, ninguém sabia do que havia acontecido entre Davi, Urias, Batseba. Tudo estava em oculto até o prezado momento em que o profeta Natã chega até o palácio do rei Davi. Para Davi era uma visita qualquer, e Natã era um profeta de Deus e falava aquilo que Deus ordenava. A Bíblia fala em 2 Samuel capítulo 12 que o próprio Senhor enviou Natã para Davi. Chegando naquele local, Natã começa a contar uma história de um rico e de um pobre. Um rico que possuía grande quantidade de ovelhas e também gado. E o pobre tinha apenas uma cordeirinha que havia comprado, que criava, que dava de comida, e era como se fosse uma filha para aquele homem pobre. Certo dia, o homem rico recebeu um dos viajantes e ao invés do rico pegar um dos seus gados para fazer de alimento para aquele viajante, ele olhou para o cercado do pobre, que tinha apenas uma única cordeirinha, e ali tomou aquela cordeirinha, matou e fez de alimento para aquele viajante que estava visitando a casa do rico. O interessante é que no versículo 5 mostra a reação de Davi ao ouvir essa cena. E o versículo diz que então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Automaticamente a história acaba ali. E Natã revela o motivo de ter visitado Davi naquele dia. Ele diz: Davi, você é esse homem. Você é esse homem que merece morrer. Você é esse pastor de ovelha. Davi sabia como era o trabalho de um pastor de ovelha, como era o cuidado pela ovelha, como era o amor de um pastor por sua ovelha. E a se deparar com aquela história que um homem rico roubou a única ovelha de um homem pobre, Davi não aguentou e disse: esse homem merece a morte, não tem perdão. Davi entendeu que ele tinha várias mulheres e roubou uma única mulher que o homem Urias possuía. E além do mais, além de cometer o adultério, além de tomar a mulher para si, ele ainda mandou matar o dono daquela mulher. Davi reconhece que ele havia pecado contra os homens da terra, contra a mulher também. Mas de imediato ele diz: eu pequei contra o Senhor. Davi ele conhecia a lei, porque Davi era um homem chamado, um homem escolhido por Deus. Ele tinha contato com Deus, ele conhecia qual era a vontade do Senhor. Ele sabia que naquele instante ele estava errado e que ele merecia a morte, porque o salário do pecado é a morte. Davi conhecia o que era o adultério e ele sabia que o pecado havia batido em sua porta. Quando Davi rasga o coração e diz que havia pecado contra o Senhor, de imediato Natã também responde
que Deus também o havia perdoado. E aí entra a graça de Deus na vida do ser humano. Não importa a quantidade ou o tamanho do pecado que você já cometeu ou está cometendo, se você for até o Senhor de coração aberto, de coração sincero, e reconhecendo que você pecou contra Deus, Deus de maneira nenhuma irá lançar fora o seu pedido de perdão. Davi foi perdoado dos seus pecados, porém as consequências ele havia de enfrentar. E uma delas é que o seu filho, que nasceria com Batseba, ele não iria sobreviver. Mas, pela graça de Deus, Davi ele não iria morrer. Porém, a espada do Senhor estaria dentro do reino de Davi. Que Deus nos ajude a fazer o que é correto. Lembre-se que toda escolha existe uma consequência. E as consequências, se sejam positivas ou negativas, nós teremos que assumi-las. Deus ele perdoa os pecados, porém as consequências quem assume é o próprio ser humano. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos proteja e aumente mais a nossa fé e nos ajude a escolher o lado correto, o lado certo, para assim não sofrermos a consequência do pecado. Que Deus abençoe. Maranata, o Senhor logo vem e nós o veremos. Chegamos então na terça-feira, dia 20 de julho, com o tema Perdoado e Esquecido. Deus abençoe você, viu, querido ouvinte, que está conosco todos os dias, acompanhando o estudo da lição da Escola Sapatina. Não esquece de deixar aquele teu like, teu comentário e também a inscrição em nosso canal, que isso vai ajudar bastante. Vamos ler o Salmo 51, que é o Salmo de confissão e arrependimento de Davi. Ao me deparar com esse salmo, a gente vê quão atribulado estava o coração de Davi após ter cometido esse grande pecado na morte de Urias, no adultério com Batseba, Deus poupando a sua vida, porém a espada estaria no reinado de Davi. Davi sofreria as consequências, mas antes de passar pelas consequências, Davi correu para Deus para pedir ajuda, para pedir perdão, pedir misericórdia. E ele alcançou graça e misericórdia em Deus. Vamos ler o Salmo 51 que fala: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Versículo 3: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. O verso 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Aqui a gente vê o pedido de misericórdia para com Deus e também a confissão do pecado de Davi. Davi não escondia mais para Deus, ele reconhecia que ele era um pecador e por isso pedia a graça e o perdão dos seus pecados. Louvado seja Deus, porque Davi alcançou perdão. De acordo com a Bíblia, foi um perdão de imediato. Assim que Davi vai até o Senhor pedindo perdão, reconhecendo que tinha pecado contra Deus, de imediato ele recebe perdão. Deus é maravilhoso. Louvado seja Deus, porque o coração de Deus não é igual ao do ser humano. Deus não guarda rancor, mas ele está pronto para perdoar. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não importa o tamanho do pecado que o ser humano possa exercer, Deus tem sempre um escape. Deus sempre derramará graça na vida daquele que pede perdão. Saiba que seus pecados serão perdoados sim e esquecidos por Deus. Mas primeiro, você tem que confessar, reconhecer que é pecador, reconhecer que precisa dessa graça, dessa misericórdia e desse perdão. É por isso que Davi era um homem diferenciado. É por isso que Davi, mesmo com suas falhas e erros que ele cometeu, ele mesmo assim foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Deus te abençoe, que Deus te ajude
e fortaleça a sua fé cada vez mais em Jesus Cristo. Esse é o nosso desejo e a nossa oração. Chegamos então, queridos, na quarta-feira, dia 21 de julho, com o tema Algo Novo. Na história de Davi, ele não colocou culpa em ninguém. Ao assumir o seu erro, ao assumir o seu pecado, Davi de imediato pediu perdão para Deus e Deus o perdoou. Interessante é que no Salmo 51, que é o salmo de confissão e arrependimento de Davi, você nota que Davi assume o seu erro, mas ele pede várias coisas para com Deus. E não são coisas materiais, e sim coisas espirituais, coisas que mudam a sua atitude para com Deus. Davi estava arrependido do seu pecado. No versículo 7 ao 12, Davi pede para ser purificado, ele pede para pagar as suas iniquidades, ele pede a Deus um coração puro, um espírito inabalável, e também pede ao Senhor que o Espírito Santo dele esteja em sua vida. Davi pede também alegria na salvação. Davi estava de fato arrependido, ele não queria ser o mesmo homem. Isso nos mostra que o pecado destrói a vida do ser humano. E assim como Davi, devemos fazer o mesmo. Pedir a Deus misericórdia, pedir a Deus mudança de vida, transformação, que possamos ter nojo, ódio do pecado. Nós somos pecadores, iremos pecar, mas ao cometer o pecado, que a gente possa confessar a Deus e abandonar o nosso pecado também. Só serão perdoados aqueles que pedirem perdão. Só receberão perdão dos pecados aqueles que confessarem o pecado e abandonar. Lembra da história de Adão e Eva? A lição traz também algo sobre isso. Em Gênesis capítulo 3:8, o casal, ao pecar, ao invés de ele ir até Deus, eles preferiram se esconder na moita, esconder o seu pecado em si e não confessar para com Deus. Davi agiu de forma diferente. Davi não procurou se esconder. Davi não culpou ninguém dos seus erros, mas ele confessou e assumiu o seu pecado e reconheceu publicamente que precisava urgentemente do Senhor. Então, para vencermos os pecados e as tentações, para termos descanso em Cristo, é necessário que a gente reconheça que precisamos de ajuda. E essa ajuda só pode vir de Deus. Deus é o nosso Criador. Assim como Ele criou o Gênesis no princípio de todas as coisas, Ele também quer criar um novo coração em mim e em você. Peça para que Deus possa criar um novo coração, para que a partir de hoje você também possa ter mudança de vida, ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de deixar o teu like e também o teu comentário e de se inscrever em nosso canal, porque diariamente nós temos a lição da Escola Sabatina aqui em nosso canal e você pode se aproximar mais de Deus através do estudo da palavra e do estudo da lição da Escola Sabatina. Nos vemos em outro dia com mais um minuto da lição. Nessa quinta-feira, dia 22 de julho, nós temos o tema Refletores da Luz de Deus. Bom, a lição diz que depois de superar um fracasso embaraçoso e experimentar o perdão, a coisa mais natural a fazer é tentar esquecer que o evento aconteceu. Davi estava com a vida totalmente destruída pelo pecado e pelo seu erro, mas, por outro lado, Deus agiu com misericórdia para com Davi e perdoou os seus pecados. Davi estava feliz porque encontrou a justiça divina. Davi estava feliz porque confessou os seus pecados e Deus o perdoou. Isso, queridos, serve para nós também. Nada de ficar martirizando um pecado que já foi perdoado por Deus. Quem sabe você deve ter errado na sua vida e até hoje esse pecado incomoda seu coração. Mas saiba que se você tem a certeza de que Deus o perdoou, isso já basta. Às vezes queremos ouvir o perdão de um amigo próximo, de um familiar, e isso fica machucando o seu coração. Saiba que se você confessou para com Deus o seu pecado, Deus já o perdoou. Você está livre de todo sentimento de culpa. E Davi, reconhecendo que havia sido perdoado, a pergunta diz o que Davi desejava fazer com sua experiência dolorosa. Ele aproveitou essa experiência dolorosa, o perdão que Deus havia dado, para testemunhar do amor de Deus. No Salmo 51, do versículo 13 ao 19, Davi pede para ensinar os transgressores e também para converter os
pecadores. Davi queria exaltar a justiça de Deus. Era desejo de Davi manifestar os louvores ao Senhor. Ele queria testemunhar do amor de Deus. Então aproveite a sua vida para testemunhar do amor de Deus. Mesmo no erro, se você obteve o perdão, se você vive sob o perdão divino, testemunhe também desse amor divino, das misericórdias de Deus, do perdão de Deus. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quero ler para você um trechinho final da lição de quinta-feira que diz assim: Davi não conseguiu consertar o tremendo dano que havia causado à sua família por meio de seus atos e exemplos. Ele sofreu as consequências de suas decisões e ações. Mesmo assim, Davi sabia que havia sido perdoado. Ele sabia que pela fé precisava crer que um dia o verdadeiro Cordeiro de Deus viria e tomaria o seu lugar. Deus te abençoe nesse dia. Forte abraço para você e até mais. E na sexta-feira, chegamos aí no final de mais um estudo da lição da Escola Sabatina, a lição número 4, que teve como tema o custo do descanso. Verso memorizar o Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Durante a semana, a gente recebeu alguns comentários bacanas em nossos vídeos, publicados em nosso canal no YouTube. Então, quero mandar um abraço aqui para a irmã Eliza, o irmão Israel, a irmã Glaucenira e também para o meu amigo Tiago Nascimento, que deixaram aí comentários que somaram com nossos vídeos aí durante essa semana. Falando no Tiago, pedi para você também, querido inscrito em nosso canal, se inscrever no canal do Tiago, o canal Princípio. Vou deixar aqui o link na descrição. Você passa lá no canal dele, se inscreve também e ajuda esse canal bacana aí que fala de música e de muita coisa importante também no meio cristão, tá bom? E você também, se for novo aqui em nosso canal, já te convido também a se inscrever em nosso canal, a deixar aquele teu like e também o teu comentário aqui abaixo. Para encerrar essa semana, que foi de bênçãos, hein? A lição número 4 falou sobre o custo do descanso, onde nós aprendemos sobre a história de Davi. Não um Davi vitorioso de guerra, mas um Davi que caiu na tentação, que cedeu ao pecado. Ele se tornou aí adúltero, se tornou um assassino, mas ele encontrou também perdão, misericórdia. A gente viu um Davi ali pedindo perdão a Deus de forma sincera, com o coração contrito. E a gente viu um Davi com forças para enfrentar aí os desafios que agora iriam ocorrer em sua vida devido ao pecado. E falando em pecado, o pecado de Davi teve suas consequências mortais. O pecado, ele é um câncer que destrói tudo o que toca. E hoje a gente vai falar para você 3 fatos que devemos lembrar se cairmos em tentação. Primeiro, lembre-se que Cristo deseja que possamos ir a Ele assim como nós estamos. Se como Davi fomos a Ele como coração sincero, sem dar desculpas pelos pecados, também iremos experimentar o perdão de Deus. Então note que nesses 3 tópicos que eu vou citar para vocês aí, a gente vai aprender com os erros de Davi e saber que o erro não é o final das coisas, mas pode ser um início de você recomeçar a sua vida positiva diante de Deus. O segundo fato que devemos lembrar ao cair em tentação é que Cristo jamais expulsou ou rejeitou alguém que sinceramente buscou sua graça. Cristo, ele nos garante: o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. João 6:37. E por último, o terceiro fato que devemos lembrar ao cair em tentação é lembrar que as promessas de restauração e graça são tão certas quanto o trono eterno de Cristo. Os nossos sentimentos não são o critério para saber se estamos perdoados. Podemos não nos sentir perdoados e ainda podemos ter sentimento de culpa. Contudo, precisamos ter a certeza de que, com base na palavra divina, nossos pecados estão perdoados e somos filhos de Deus. E assim a gente encerra a nossa lição, querido. Espero que você tenha entendido a lição dessa semana. Se você quiser revisar todo o estudo, fique à vontade, que os vídeos estão salvos aqui em nosso canal. Um forte abraço para você. Maranata, o Senhor logo vem e nós o veremos. Amém.